Muito bem, senhoras e senhores, e com um novo update que a Nvidia soltou, eu vou dar uma coladinha aqui porque eu não lembro direito, 452.06, que saiu logo após o anúncio da série 3000, 3000, 30 mil, 3... Vê ali por debaixo dos panos, meio escondidinho, um leve update no algoritmo de encodagem do H264 que eles criaram, que se chama NVENC New. O antigo é o antigo, o new é o new, é o novo. E aí surgiu uma dúvida. O que mudou? E como eu sou uma pessoa extremamente viciada nesse tipo de coisa, hardware, tecnologia e tudo demais, eu decidi fazer um teste, um benchmark. Infelizmente eu não tenho aqui uma placa de vídeo da AMD para comparar as duas, como é que tá hoje em dia, mas eu consigo rodar a encodagem em X264, que é basicamente a encodagem que utiliza o processador ao invés da GPU. O resultado disso é que, teoricamente, como a gente vai ver nos testes depois, a diferença é que na encodagem do processador costuma ter uma qualidade de imagem melhor, porque eu não faço a mínima ideia, eu não sou um engenheiro de software. Eu só sou um cara que faz vídeos. E é isso, o meu trabalho, eu trabalho com audiovisual, pra quem não sabe. Yeah. E a encodagem que acontece na placa de vídeo consome menos do computador, então é muito mais viável para quem tá fazendo lives jogando ou streamando. Ou... live é stream, né, o idiota. Enfim, o seu uso do dia a dia do computador é mais fácil, a menos que você tenha um computador dedicado. Isso a gente vai entrar depois da gente checar os testes. E para chegar em uma metodologia que seja, digamos que bem abrangente, atinge todos os tipos de jogos, inclusive os que eu jogo em live, jogos que são pesados em placa de vídeo e jogos que são pesados em processador, eu escolhi 3 jogos diferentes. Warframe, que é o jogo que eu mais jogo. Shadow of the Tomb Raider, que é basicamente um dos jogos mais pesados que a gente tem até hoje para placa de vídeo. E por fim, Assassin's Creed Odyssey, que é basicamente o jogo que mais pesa no processador que a gente tem atualmente. Ele e o Far Cry 5 ali brigam juntos, porque são ambos jogos de mundo aberto que exigem muito processamento. Muito processamento. Para fazer esses testes, eu separei em 2 situações diferentes. Uma em que a gente vai estar gravando e uma em que a gente vai estar streamando. A que a gente vai estar gravando, eu escolhi um bitrate infinitamente superior a stream, porque você quer tirar a melhor qualidade possível para depois editar e se tiver que ter perda, você não vai ter perda no material em si, você vai ter perda só no produto final. Enfim, você tem mais espaço para trabalhar, inclusive dá zoom em imagem se você quiser. Enquanto que do lado da stream, eu estou priorizando o desempenho. E é basicamente as configurações que a Twitch recomenda pra galera. Que é basicamente a 1080p, 60 fps, 7 megabytes por segundo, ou 7000 kbytes por segundo. Sem mais delongas, com uma diferença de bitrate aí bem grande entre os dois. Um lado estamos levando para o mundo real, que seria stream, e para o outro estamos exagerando, como se fosse um stress test, mas é a configuração que eu uso para gravar no meu computador quando eu não quero me preocupar com desempenho. Então vamos ver com o meu computador, que é um Ryzen 5 2600, que é um processador ótimo para tanto trabalho quanto para jogo, pareado com uma GTX 1060, que não é das melhores placas que tem hoje em dia, confesso. É uma placa antiguinha até, 2 gerações atrás aí, mas ela ainda é uma placa que segura muito o workflow que eu tenho. Vamos ver como esses dois juntos se saem nos testes. Roda a vinheta.
Bom, utilizando Warframe como base, que é um jogo que não puxa nem muita GPU nem muita CPU, então ele tem espaço para os dois codecs funcionarem muito bem, é que os dois estão extremamente iguais. Eu vejo muito pouca diferença. Claro, o X264 ainda é superior ao nosso NVENC, mas a Nvidia tá quase lá. Falta muito pouco, mesmo. Falta muito pouco. Em ambos os bitrates a qualidade é praticamente idêntica. Às vezes o X264 apresenta alguns artefatos estranhos na imagem, mas no geral não aparece, só quando a gente tá no zoom mesmo. Por isso que eu fiz questão de botar um zoom também. Mas no geral a qualidade de imagem dele é superior sim à NVENC. Ainda. Mas a Nvidia tá quase lá. Só que o negócio começa a ficar um pouquinho preocupante quando a gente vai pra Assassin's Creed Odyssey. Porque é um jogo que ele puxa muito processamento da CPU. E o que a gente observa no jogo não só são os artefatos, como algumas travadas, engasgadas que o jogo fica dando. Justamente porque a CPU está sendo sobrecarregada, tanto rodando o jogo, que já consome quase 100% do utilizamento dela, quanto pelo nosso codec que ainda está rodando em segundo plano. Então essas lagadas que dão, não é porque o jogo estava lagando, é porque o codec lagou. Enquanto, por outro lado, no Shadow of the Tomb Raider, a gente vê o contrário acontecendo. O Shadow é um jogo que puxa muito a GPU. Tanto que eu não consigo rodar o jogo no máximo, menos com uma 1060. E a gente vê exatamente o contrário acontecendo. Enquanto a gente viu algumas lagadas acontecendo pelo processador lá no Odyssey, aqui a gente viu a nossa placa de vídeo lagando. Então as travadas que deram no NVENC era porque a placa de vídeo estava sobrecarregando e não sobrava muito espaço para ela fazer encodagem em tempo real de boa, sem dar lagadinha nenhuma. Só lembrando, os presets que eu usei são exatamente os recomendados pela Twitch, tanto no 7K quanto no 20K. Só o que eu fiz foi mudar o bitrate. Então se vocês quiserem saber exatamente o que eu usei, é só ir lá no site da Twitch e ver o que eles recomendam. Foi basicamente aquilo. Bom, o que podemos tirar de conclusão então? Eu de fato estou impressionado, porque o codec da Nvidia tá muito bom, muito melhor do que ele era antes. Tanto que ele tá chegando perto do X264, que há alguns anos era um negócio impensável. Só que a gente tá tendo problemas de desempenho nos dois, em situações diferentes. Em jogos que puxam muito a CPU, a gente tá tendo problema de lag na CPU. E em jogos que puxam muito a GPU, a gente tá tendo problema de lag na GPU. Então, meu conselho é, se você tem dinheiro para montar um computador secundário com uma CPU muito forte, só para streamar, faça isso. Porque a qualidade do X264 é muito superior, ele roda muito mais liso, e você não tem a perda de desempenho na placa de vídeo. Então, o setup ideal seria esse, só que a gente tá no Brasil. E no Brasil a galera não tem dinheiro nem pra montar o primeiro PC, imagina um secundário. Então meu conselho pra galera que quer streamar e gravar no mesmo computador é, compra uma placa de vídeo um pouquinho melhor e usa o codec ou da Nvidia ou da AMD. Eu não testei aqui a AMD porque eu não tenho acesso a uma placa de vídeo deles, senão eu teria testado também e teria colocado aí. By the way, o Facebook e o YouTube, que são os lugares que eu vou upar esse vídeo, eles têm sim uma compressão de imagem. Então se você quiser ter as imagens na qualidade exata que eu assisti, que eu gravei, que eu renderizei aqui no computador, eu vou estar disponibilizando as 3 runs aí para vocês baixarem RAW, que é exatamente a qualidade que sai do meu computador. Então se vocês quiserem é só checar ou aqui em cima ou aqui embaixo o link que eu vou deixar para baixar. E aí vocês vão poder tirar as próprias conclusões. E outra coisinha que me surpreendeu bastante é que eu era muito acostumado a ver o X264 puxando muito mais desempenho no computador. Isso foi um negócio que eu me assustei, porque eu tava imaginando que ia ser uns 10 a 20 FPS de diferença, quando na verdade foi entre 2 e 5. Como vocês puderam ver aí nos testes. Então, a diferença de desempenho em si não é muito. Mas se o jogo puxa muito da CPU, você tá meio que ferrado. E vai ter que usar a placa de vídeo igual. Sendo Nvidia ou AMD. Enfim, sem mais delongas, é isso. Um vídeo de curiosidade de alguém que adora tecnologia. Fui!